O INPBE é um instituto comprometido com a formação de psicólogos clínicos no Brasil. Então, o nosso grande objetivo é elevar o nível da profissão da psicologia no Brasil, com ênfase na psicologia clínica, né, com quem trabalha em psicoterapia. Há muitas frentes de atuação que um psicólogo pode ter. A nossa missão é formar bons psicólogos clínicos, bons terapeutas. Então, em poucas palavras, o que o INPBE quer é, de fato, pegar profissionais que, infelizmente, recebem uma formação deficitária, que esse é o padrão no Brasil, e dar para ele uma formação de altíssimo nível, o mesmo nível dos melhores psicólogos do planeta. Nós tínhamos um projeto paralelo chamado Viver de Psicologia, que ele era uma spin-off do próprio reservatório de dopamina. E lá em 2024, nós entendemos que fazia sentido ampliar a questão de conteúdo do Viver de Psicologia, que era um projeto muito focado em ferramentas para apoiar o psicólogo a organizar sua agenda, conseguir trabalhar a questão do marketing digital e também conseguir trazer novos pacientes, né? Mas carecia realmente de mais uma base conceitual e técnicas assim por diante, né? E na época, então, o Wesley, ele considerou trazer a pessoa que, na visão dele, era a pessoa mais preparada para trabalhar com conceitos de PBE, que era o Jean Leonardi. Quando eu fiz o meu doutorado, que foi sobre prática baseada em evidências em psicologia, foi aí que eu tive uma grande abertura de conhecimento, digamos assim. Então, eu estava tentando resolver o meu problema, né? Eu tenho um problema que é eu não sou um psicólogo tão bom quanto eu gostaria. E o meu doutorado foi para tentar resolver isso para mim, né? Quando eu encontrei os caminhos, eu tive uma sensação de que, poxa, entendi, mas não adianta se isso ficar só comigo. Eu, sei lá, vou atender 25 pacientes na semana, vou atender 30 pacientes na semana, ao longo da minha carreira, eu vou ajudar quantas pessoas? Não vai chegar a 1000. Eu acho que o INPBE, ele começa, acho que na inquietação dos sócios. Isso não tenho dúvida disso. Então, eu acho que o INPBE, na nossa cabeça, já existia antes. Eu, durante a faculdade, vinha com aquela inquietação, muitos questionamentos que a graduação acabou não respondendo. Eu me perguntava sobre como é que eu faria para escolher, de fato, os melhores tratamentos para os meus pacientes, como eu tomaria essa decisão. E a faculdade me trouxe poucas respostas e ainda mais questionamentos, né? E esses questionamentos foram perdurando e eu continuei estudando sozinha e a minha prática clínica começou depois da minha formação, questionando os supervisores também. E foi aí então que eu entrei em contato com o material que o Jean produzia pela internet, que ele começou a escrever sobre prática baseada em evidências. Não é um método que eu criei, que eu descobri, né? Eu encontrei na literatura científica todo esse caminho. Eu falei, não, eu preciso entregar isso para as pessoas da maneira mais didática, mais sistematizada, mais simples possível, para ajudar essas pessoas a serem melhores profissionais da psicologia. Mas, de fato, a gente se reúne, né, para organizar um processo de oferta de serviços e produtos de educação para a psicologia. Então, isso acontece basicamente, fundamentalmente, ali em 2021, na verdade, né? Em 2021, a gente começa uma grande ação por conta da altíssima demanda sobre aumento do repertório clínico do psicólogo, e a gente começa essa ação mais especificamente se reunindo ali, eu, Wesley Elanogari, o Jean Leonardi, agora mais recentemente a Ana Pollack, e também outros sócios de modo geral, o Jean, a Ana, o Flávio, né, e o Wesley e eu nos entendemos
que a demanda pelo cuidado em saúde mental, pelo menos para o aumento do repertório do clínico, ele foi fundamental. E a gente decide então fazer a fusão das duas empresas, né? Do INPBE, que o Jean tocava, mais Viver de Psicologia. Num primeiro momento, a gente toca a empresa com o nome Viver de Psicologia, fizemos lançamentos da formação e tudo mais, né? E a partir dali foi sempre ofertado, até o momento que a gente começa a querer trabalhar com a parte de pós-graduação. Quando isso acontece, a gente acaba pensando em reorganizar a questão do nome e volta para o nome original que o Jean já trabalhava desde lá dos primórdios, né, de INPBE, Instituto de Psicologia Baseada em Evidência. 24 a gente faz essa visão aí da pós-graduação e a pós-graduação então. A gente está agora ofertando a 5ª turma, né? A primeira oferta dela, a gente colocou 1.000 alunos em menos de 5 dias. Né? Então existia uma demanda represada, né, onde a gente conseguiu atender e a partir daí ela continua sendo um produto de muito impacto, né, e de muita procura. Então o INPBE inova em ensinar psicologia clínica totalmente baseada em ciência, né? Em pesquisas científicas, em pesquisas clínicas, em estudos de qualidade. Então oferecer aquilo que a ciência mostrou que dá certo, que realmente ajuda as pessoas a diminuírem seu sofrimento, resolverem seus problemas. Então acho que esse é um braço da inovação do INPBE. Não é necessariamente a aula em si, o produto digital em si, ou até mesmo como a gente tem, né, pós-graduação, a gente tem formação, cursos livres, mas é mais do que isso. Eu acho que o grande diferencial do INPBE é a curadoria do conteúdo. Porque veja, hoje, se você quer se formar psicólogo no Brasil, você vai lá, faz um curso de 5 anos, você nem precisa se esforçar muito, você sai com o diploma e isso já te garante a legalidade, do ponto de vista legal mesmo, de você atuar em várias áreas da psicologia. Né? O INPBE traz a perspectiva da psicologia como ciência, preconiza o respeito ao paciente com o objetivo de oferecer o melhor tratamento para cada caso. Então eu coloco o paciente como prioridade e não a minha escolha pessoal. Eu vou escolher o que na psicologia eu gosto mais para oferecer para o meu paciente. Não, a perspectiva é o contrário. Eu vejo o meu paciente, o que ele precisa, e aí eu busco na ciência o que de melhor tem de referências para cada indivíduo. O outro braço é a qualidade das aulas, do corpo docente, o didatismo. Então, vou te dar um exemplo. Quando eu contrato, por exemplo, um professor para gravar um curso novo para o INPBE, a pergunta clássica é: qual é a carga horária? Quantas horas é para o curso ter? E eu sempre digo, a carga horária é livre. Quanto tempo você precisa para ensinar isso direito, com profundidade, com qualidade, sem enrolação? Porque o tempo do meu aluno ele é caro. Ele tem paciente para atender, louça para lavar, filho para cuidar, né? Então eu não quero que ele perca o tempo, mas eu não quero que ele tenha um conteúdo raso. E eu acho que o INPBE ataca exatamente nesse ponto. Ou seja, você não fica perdendo tempo com outras coisas. Porque, não sei por que algum motivo as pessoas adoram fazer um monte de curso. E 2, 3, 4 pós-graduações e assim por diante. Mas no final das contas, o que isso é relevante na vida do clínico e dos pacientes que ele atende. E é aí que o INPBE entra. É a curadoria do conhecimento que está lá dentro. Então acho que essa é outra inovação do INPBE, esse compromisso com qualidade, com ser didático, né? É pegar décadas de conhecimento que estão basicamente em material em inglês, mastigar, resumir, sistematizar, entregar com exemplos totalmente conectados com a prática daquele profissional. Então a proposta do INPBE é inovadora nesse sentido, do fortalecimento da psicologia enquanto ciência, mas em uma utilidade prática, de respeito a cada paciente, né? A cada ser humano que tem as suas necessidades. Então capacitar profissionais para ter esse olhar criterioso, científico, apurado com as necessidades do paciente, eu acredito que é um grande impacto do trabalho que o INPBE promove. Você consegue, até certo ponto, se especializar, ou pelo menos aumentar o teu repertório clínico, o teu repertório de conhecimento através de livros, vídeos, enfim, você consegue fazer isso de várias formas. A questão é o seguinte: o que é
fundamental para um psicólogo clínico se tornar um psicólogo de excelência, que ter as competências técnicas para executar um excelente trabalho. Mas como promover excelência se desde a nossa formação tudo é muito quebrado, muitas disputas, muito segregado? A excelência ela vem de uma unidade, né, de uma coesão do conhecimento, de uma base bem estruturada. O MPB nesse sentido ele é um tanto quanto disruptivo, porque ele aponta o dedo para práticas que não funcionam. Ele aponta o dedo para um status quo que precisa ser transformado. Ele mostra onde estão as falhas, né? Então, inclusive, a ciência ela é esse grande exercício de humildade intelectual, né? De dizer, bom, eu não tenho as respostas para tudo, eu preciso de formas confiáveis de saber como o mundo é, porque as coisas são como são, etc., né? Então, o objetivo é oferecer um serviço de excelência, uma formação de excelência para os nossos alunos, e os desafios é justamente propor isso dentro de uma coesão, de uma comunidade de psicólogos que se apoie, que se fortaleça, no sentido de entender que à medida que vamos nos tornando excelentes, em muitos números, né, de psicólogos excelentes, isso fortalece a profissão. Mais pessoas vão sendo alcançadas por tratamentos de qualidade, a psicologia vai ganhando credibilidade, mais pessoas tendem a procurar estes psicólogos, porque o bom trabalho está sendo feito, e com isso todo mundo sai ganhando. Sai ganhando nós que formamos os profissionais que constroem as próprias carreiras aí de uma maneira sólida e, claro, os pacientes que alcançam bem-estar, saúde. Então, não é à toa que muitos colegas não gostam da gente, porque a gente está mexendo num vespeiro que é, psicólogo, não basta você só ser acolhedor, não basta só você ser bem intencionado, não basta o conhecimento que você arduamente adquiriu ao longo da tua graduação por anos, tem que ir muito além disso. Então, é verdade, a gente incomoda. Agora, se a gente for pensar, né, na história, tudo que trouxe mudanças significativas incomodou, né? As pessoas elas ficam numa zona de conforto, tem uma resistência ao diferente, né? E a gente está preparado para lidar com esse desconforto, com haters e com críticas, porque a gente sabe que a gente está orientado por ética, por ciência e por qualidade. Então, todo mundo no MPB dorme com a consciência bem tranquila.